Preciso ainda falar sobre um palmeirense que tem feito sucesso com a camisa da seleção brasileira sub-20. Por falar em grana, preciso te atualizar sobre as comissões que o Palmeiras prometeu pagar do ano passado. 101 milhões de reais, você vai entender direito daqui a pouco. Bora falar sobre um palmeirense que anda muito bem com a camisa da seleção brasileira sub-20, eu me refiro a Kevin, que acabou sendo convocado para a seleção para os últimos amistosos antes do Mundial, porque uma série de titulares, de jogadores principais dessa seleção, não foram liberados pelos seus clubes. Kevin é aquele atacante que arrebentou na Copinha. Existia a expectativa de que ele fosse promovido ao time principal. O Palmeiras decidiu recuar em relação a essa promoção, enquanto o Kevin não ajusta a sua renovação de contrato e o Verdão tenta adquirir um percentual que pertence ao Desportivo Brasil. O atacante palmeirense chegou para a seleção brasileira sub-20 para esses 3 amistosos que foram disputados nos últimos dias na condição de reserva, mas acabou como titular e pode estar na lista final de convocados para o Mundial que sai nessa sexta-feira. Quero contar para vocês sobre a performance do Kevin lá na seleção. Primeiro jogo contra a República Dominicana, vitória do Brasil por 1-0. O Kevin entrou no segundo tempo e o gol da vitória foi do Matheus Nascimento, atacante que pertence ao Botafogo. Segundo jogo contra o Uzbequistão, o Kevin já foi titular e foi o grande nome da partida. Ele marcou um gol, sofreu um pênalti convertido pelo Matheus Martins e deu passe e assistência para o gol do Egnaldo. O quarto e último gol foi marcado pelo Ronald. Detalhe, o Brasil saiu atrás do Uzbequistão e graças ao Kevin construiu a vitória por 4-1. O último dos amistosos, antes do Mundial, contra o Iraque. Kevin mais uma vez na condição de titular, o Brasil de novo sai perdendo e é do palmeirense o gol do empate. Ou seja, ele termina esse ciclo de 3 partidas com 2 gols marcados, uma assistência, um pênalti sofrido e na condição de titular foi bastante elogiado por Ramon Menezes. Jogador de enorme qualidade, de muito potencial e que já foi pretendido pelo Shakhtar Donetsk, que o time ucraniano chegou a oferecer 10 milhões de euros. Para acabar, só explicar um pouquinho sobre a seleção brasileira sub-20. A lista final de convocados, os 23, como eu contei, sai nessa sexta-feira. Os atletas que forem liberados por seus clubes vão ficar de 8 a 17 de maio num período de preparação na Granja Comari. A estreia da seleção brasileira acontece em 21 de maio e se o Brasil for até a final, eles ficam à disposição da CBF até 11 de junho. Endrick, Giovani, Luiz Guilherme, entre outros, estão entre os cotados, os candidatos à convocação. Resta saber se o Palmeiras e outros clubes vão liberar seus atletas. Há uma discussão muito grande, até porque o Mundial de Clubes da FIFA é uma data FIFA, mas vai dar pano para manga. O Guilherme Ribeiro, que é membro do canal Nicola, amistosos da seleção nas datas FIFA ocorrerão mesmo sem definição do treinador? Na teoria, sim. Datas coincidindo com o Mundial Sub-20. Quem será que colocarão de interino? Porque o Ramon Menezes, que está ocupando essa função, vai estar à frente do Mundial. Inclusive, a seleção brasileira acaba de fazer os 3 últimos amistosos, né? Empate com o Iraque 1-1, vitória contra a República Dominicana 1-0 e vitória contra o Uzbequistão por 4-1. Um dos destaques dessa seleção cheia de reservas, porque os atletas principais não foram liberados pelos clubes, foi o Kevin, o atacante do Palmeiras, que fez ótima Copa São Paulo. Kevin começa como reserva no jogo contra a República Dominicana, entra no segundo tempo, vai bem. No segundo jogo ele já é titular contra o Uzbequistão, faz um gol, sofre um pênalti e dá uma assistência. No último jogo contra o Iraque, ele começa como titular de novo e faz o gol do empate do Brasil. O Brasil saiu perdendo, tanto contra o Uzbequistão como contra o Iraque, tá? Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. O Palmeiras deve mais de 101 milhões de reais em comissões referentes a contratações e renovações da temporada passada. Só para explicar o conceito, por comissão, entenda um valor que você paga quando contrata um jogador ou quando estende o contrato de algum atleta que já pertence ao próprio clube. Esse pagamento é feito para empresários ou intermediários. Em geral, você paga 10% do valor total do negócio para o empresário. Ele funciona como uma espécie de corretor de imóvel. Você compra uma casa e tem que pagar um percentual ao corretor. No caso do futebol, você paga ao empresário essa comissão. Só que o número de 101 milhões de reais e 300 mil que consta no balanço oficial alviverde é muito alto, chama demais a atenção, especialmente porque se a gente levantar que o Palmeiras gastou com todas as 8 contratações da temporada passada 120 milhões de reais, isso equivale a dizer que com comissões o Palmeiras prometeu desembolsar praticamente o mesmo do custo das aquisições dos direitos econômicos. E para piorar, dos 8 reforços, só um vingou de forma definitiva, o zagueiro Murilo, que é titular
todos os outros 7 não deixaram boa impressão, alguns inclusive já nem estão mais no Allianz Parque. Bora falar de cada um dos casos. Reforço mais caro entre os 8 da temporada passada, Flaco Lopes, comprado por 50 milhões de reais. Tabata, reserva no Verdão, custou 26 milhões de reais. Atuesta, que passou recentemente por cirurgia, custou 22 milhões de reais. Com um detalhe importante, além dessa bolada para aquisição dos direitos econômicos, o Palmeiras ainda se comprometeu a pagar 3 milhões e 100 mil reais de comissão ao empresário do Atuesta. Com o detalhe de que esse valor equivale a 14% do valor do negócio, ou seja, o Palmeiras pagou ao empresário do Atuesta algo superior aos 10% estabelecidos como padrão. Seguindo nos custos de direitos econômicos dos reforços do Palmeiras no ano passado, Murilo, zagueiro de 15 milhões e meio de reais, Merentiel, contratado por 7 milhões e 400 mil, Merentiel, você sabe, está emprestado ao Boca Juniors. Já Navarro, Jailson e Lomba chegaram sem custos, pelo menos em relação a direitos econômicos. O Palmeiras precisou pagar para cada um desses atletas e para seus empresários a famosa comissão. Antes de gravar esse vídeo, ainda conversei com uma pessoa do departamento financeiro do Verdão para entender o porquê de 101 milhões de reais. As justificativas foram o acréscimo de contratações, 8, bem mais do que em anos anteriores, o fato de vários contratos terem sido renovados, de jogadores das categorias de base e de jogadores importantes do time principal. E toda vez que você renova o contrato, você também paga um percentual ao empresário. Para arrematar, é só importante esclarecer que esse número de 101 milhões de reais de comissão já chegou aos ouvidos de membros do Conselho Deliberativo, que prometem pedir explicações da presidente Leila Pereira numa próxima reunião. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, compartilhem, a gente volta à tarde com mais notícias. Tem ainda o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!